Boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à segunda live aqui do Regar. E estou muito feliz com esse momento, porque a minha convidada de hoje, ela é muito especial para mim, ela está chegando. O nome dela é Sol. É assim que ela gosta de ser chamada, tá? Vou dar uma olhadinha aqui para eu não esquecer de nenhuma informação. A minha convidada de hoje para conversar aqui com a gente sobre o tema como criar ambientes preparados para as nossas crianças. A Sol, ela é autônoma, ela realiza trabalhos lúdicos e artesanais com crianças e idosos. Ela é a idealizadora do projeto Cantinho da Leitura e do Brincar. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre esse projeto dela, vai dar ideias também para vocês fazerem espaços criativos e que ajudem aí a passar por essa quarentena de uma maneira mais leve, mais divertida. E Sol, beijo para vocês que estão todo mundo aqui entrando, estou muito feliz. Sol, vamos lá, vamos conversar um pouquinho com a nossa galera para falar um pouquinho do seu projeto. É só você apertar aquela solicitação, tá? Pra quem não conhece, a Sol é minha mãe também, gente. Tô muito feliz de estar fazendo essa live com ela, porque ela é a minha maior inspiração a trabalhar com crianças. Não tem uma criança que não se apaixone por ela, viu, gente? É verdade isso. Quem conhece sabe. Beijo, Vilminha, te amo também. Que glória, obrigada por me prestigiar. Todo mundo que tá entrando aqui, deixa eu falar os nomes maravilhosos dessas pessoas. Sofia, linda, Andrezinho, Cris, beijinho, Sofia, André, beijos. Ellen, linda, que trabalha com a gente. A Rose, beijo pro teu pequeno também, saudades. Ai, tia Rosa, que linda. Beijo. Cadê a Sol, gente? Sol, acha aí o convite para você participar do nosso bate-papo. Ó, quero muitos corações, viu? Muitos corações. E também vai marcando aí, viu? Vai colocando, mandando os convites. Deixa eu ver aqui. Já solicitei, vamos ver. Aê! Ê! Palmas para a grande Obrigada! Sol! E aí, tá feliz de Que participar dessa bom! live? Muito, muito feliz. Muito bem. Para quem está chegando agora, olha só quanta gente querida tá te assistindo. Muito feliz. Vou apresentar de novo para quem não sabe. A Sol é minha mãe. Ela gosta de ser chamada de Sol. Ela é autônoma e ela realiza trabalhos lúdicos e artesanais com crianças e idosos. E ela vai falar um pouquinho de como criar ambientes preparados para as nossas crianças. Sol, que você pode falar para a gente sobre um ambiente preparado para as crianças em casa? Ok. Primeiro, Travou para muito mim, gente. Travou para vocês também? travou? Voltou. Não, não. Voltou? Tá, voltou. Vai Tá lá. legal? Então, primeiramente, assim, é muito gratificante estar desenvolvendo esse trabalho em conjunto, compartilhado com a Gabriela, do projeto Regar, do projeto Coletivo Regar. E então, muito obrigada a todos, né? Essa ideia surgiu, esse projeto surgiu, né, de montar um cantinho devido à necessidade de algumas mães que depositou em mim a confiança de cuidar, de brincar, de mediar, de ficar algumas horas com seus filhos. Então, eu vi a necessidade de ter um espaço para estar desenvolvendo um trabalho lúdico, artesanal, que fosse atrativo para a criança ficar feliz ali ao meu lado e a gente poder trabalhar todos os tópicos, a leitura, o estudo, a brincadeira, o artesanato. E aí eu falei assim, por que não criar um ambiente para a criança que a criança sinta-se acolhida, feliz naquele espaço?
Foi isso daí que Entendi. surgiu essa ideia. Uhum. Esse projeto que você começou a fazer, a desempenhar com as crianças, foi então a convite de algumas famílias que te convidaram Sim, sim. para brincar com essas crianças, certo? É, inicialmente era só para eu ficar com as crianças, brincar, fazer programas de atividades. As mães me contratavam, a Vanessa, a Fabiana, a Meire, a Sandra, todas as mães aí a Anice, elas pagavam para eu ficar umas horas com as crianças e eu precisava criar alguma coisa para essa criança gostar de mim e ter o prazer de estar brincando comigo, se divertindo e aprendendo. Uhum. Foi isso. E através dessa sua experiência com esse projeto Cantinho da Leitura e do Brincar, qual que é a diferença que você nota para um ambiente que é dedicado para a leitura e para um ambiente que é dedicado para o brincar? Você nota alguma diferença? Não, não noto nenhuma diferença. Eu acho que dá para usar o mesmo ambiente. Foi o que no começo, eu bati com essa ideia, entendeu? Esse mesmo ambiente que a criança pode ler, estudar e brincar, você pode fazer desse cantinho um espaço para tudo. Entendeu? Até mesmo um espaço para descansar, para interagir com os amigos. Então, eu não vejo diferença. Dá para usar o mesmo espaço para todas essas coisas, entendeu? Entendi. E eu queria te perguntar, que dicas que você pode dar para os pais, para as mães que estão aqui com a gente, para os responsáveis, né? Pessoas em geral que estão com crianças em casa, que dicas que você pode dar para essas pessoas montarem um espaço simples, né? Porque Ok. a gente sabe que não pode sair para Sim. comprar as coisas. Então, Não. o que a gente pode fornecer como dicas para essas pessoas para montarem esses espaços na casa delas? Como que pode ser? Sim. Então, ainda mais agora, né, nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia, que é um momento muito importante para os seus pais estarem junto dos seus filhos e fazer com que isso não sinta e não se torne um momento de estresse, né? Então, assim, a minha dica primeiramente, é, envolver a criança em tudo, em qualquer escolha que vai fazer. Primeiramente, vamos, senta com a criança e conversa. A gente vai montar um cantinho. Seja lá, quem não tem que a casa é pequena, que o espaço é pequeno, não tem onde fazer um cantinho, ok? Então vamos fazer uma cabaninha na sua cama, vamos fazer uma cabaninha no sofá. Inventa, dá para ser bem criativo para quem não tem dinheiro financeiro para montar um espaço com pintura, com cabana. Então dá para fazer simplesmente com o seu próprio lençol, com a sua própria vassoura. Uhum. Então, a minha Com dica cadeiras, né? Com com cadeiras. cadeiras. Então, tipo assim, eu lembro muito que eu tinha uma criança que os pais não tinham condições de pagar para eu desenvolver um cantinho da casa deles. O que eu fiz? Eu peguei as camas, juntei 4 vassouras, 4 cabos de vassoura, peguei um lençol, fiz uma cabaninha e ali a gente juntava todos os brinquedos, ali a gente juntava todos os livros, aí tinha a hora da brincadeira, tinha a hora da leitura. Então, assim, e fazer com que a dica que as crianças participam da escolha, que as crianças participam dos projetos, que pegue a ideia da criança para desenvolver esse projeto. Ver o que a criança gosta, se a criança gosta de videogame. Ok, tem a hora do videogame. Então vamos montar um cantinho para a hora do estudar, a hora da leitura e a hora da gente jogar o videogame. Então dá para fazer tudo de uma forma sincronizada, entendeu, Gabi? Legal. O que eu queria dizer, diante da sua fala, tem duas coisas aí muito importantes. Uma, você fala de ouvir a criança, né? Sim, E principal. a partir dessa escuta, né? A partir desse, eu acho que os pais, as mães, os responsáveis poderiam fazer convites para as crianças, né? E aí eu acho que a partir de uma Correto.
a partir de uma conversa, de uma escuta, aí a gente pode separar os quereres, né, as vontades, os desejos, e Sim, elen- sim. elencar por ordem, né? E aí, a partir dessa conversa, dessa escuta, aí sim, verificar com a criança o interesse dela em criar esse espaço, né? E trazer um espaço diferenciado, entre aspas, dentro de casa, um espaço que seja atrativo, né? Você fala, quando a gente começou a conversar sobre esse tema, você falou, tem que ser atrativo, né? Tem que chamar a atenção da criança. Então, É, e, e sim, aí, sim. e aí, diante disso, de partir dessa escuta, né, para com as crianças, a Vivian traz aqui um comentário: minha filha só quer ficar no celular. Deve ser muito. Muitas crianças, né, devem estar passando por esse momento Sim, mesmo, sim. assim como nós estamos passando por esse momento, né, de ter o celular ali como uma ferramenta de trabalho, de estudo, e para as crianças não é diferente, né? O que você poderia Correto. dizer para esses pais e responsáveis? Então, a Vívia, assim, é uma querida. Obrigada, Vívia, por você ter entrado. Então, assim, é fato, né, que as crianças estão muito apegadas a celular. Isso é fato. A gente tá, não é só a sua filha, como todas as crianças aí estão apegadas, ainda mais nesse momento agora. A minha dica é, primeiramente, sentar com a criança, com a sua filha, Vivi, e conversar. Bom, vamos lá. Vamos fazer um projeto que você vai me ajudar a pontuar o que você mais gosta. Você gosta de celular? Ok, então vamos lá. Gosta de celular? Gosta de leitura? Gosta de se maquiar? Gosta de fazer cupcake? Gosta de do que a criança mais se atrai, entendeu? O Uhum, celular é o primeiro, mas também tem outras coisas que ela pode vir a gostar se você inserir na vida dela, entendeu? Dar uhum, ideias e dicas. O celular é importante, você gosta, ok, mas tem outras coisas que você pode gostar. Então vamos trabalhar essa ideia. Um exemplo, eu gosto de maquiagem, né? Que eu vejo que as crianças gostam de também tá usando as maquiagens dos pais. Então tá, vamos pegar as nossas bonecas, vamos treinar nas bonecas, para os meninos, as mesmas coisas, entendeu? A questão do videogame, a questão do celular. Então, assim, colocar, pode ficar no celular, mas vamos colocar outras coisas também, inserir. E o então, mais importante de tudo, Gabi, é ter a participação dos pais. Aproveitar esse momento agora que vocês estão em casa, dedicar, é claro que muitos pais estão fazendo trabalho home office, então assim, aproveitar esse momento para tirar umas horas, 1, 2 horas, bom, agora é hora de eu me divertir com você, então vamos lá. Daí começar dessa forma, entendeu? Inserindo uhum. aos poucos, trazendo essa atração para a criança também se interessar em estar com o pai, entendeu? Boa Legal. noite. Ó, a gente tem alguns comentários aqui. Um beijo para todo mundo que está entrando, tá? A Sônia, minha tia querida, Beijo! ela fala aqui, ó. Eu fazia cabana com as cobertas no varal para brincar Isso! de casinha quando eu tinha 7 anos. Essa fala dela é muito importante porque a gente lembrar de como éramos quando crianças, né? O que que a gente gostava de fazer. Talvez é a hora de falar um pouco sobre momentos de de, Sim. de introspecção mesmo, né? Eu vejo muitos pais falando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo para o meu filho, altas ideias, mas também não está deixando a criança ter os momentos de, de nada, sabe? De tédio, de, de tentar ali olhar para essa situação que a gente está vivendo de uma maneira mais leve mesmo, né? Deixando Sim, espaços. Né? A gente hoje correto. a gente vive a cultura da produção, de fazer mil coisas e não está dando esses espaços também para a criança. E quando a gente cria um ambiente como esse que você está sugerindo, de leitura, quando a gente cria um cantinho do brincar, a gente está dando espaço para brincar junto com a criança, mas também para deixar a criança brincar sozinha, né? Correto. Eu queria que você falasse dessas diferenças de brincar com a criança
de ler para a criança, mas também de deixar a criança brincar sozinha e de ler sozinha. A criança ter o momento dela também. Por isso que é bom, por isso que eu defendo que o cantinho, ele é dedicado a essas atividades, para não só a criança... importante ter os amigos, pais, os colegas, mas a importância dele também desenvolver a sua criatividade, o seu interesse, A de pegar um imaginação. livro, a sua imaginação, sozinho. Mas que ele não sinta esse cantinho um lugar tipo, ai, ali é o castigo, ali que eu tenho que estudar, ali que eu tenho que fazer leitura. Não, por isso que é importante a escolha desse lugar, porque a criança tem que estar feliz, ela tem que ter, porque com isso ela vai ter autonomia, ela vai ter possibilidade de desenvolver a criatividade dela, ela vai ter possibilidade de desenvolver o aprendizado dela, entendeu? Então, às Uhum. vezes, ela mesmo cria. E os pais podem dar sugestões, tipo assim, olha, eu vou deixar aqui esses objetos. Tipo, eu vou pegar, que nem eu tenho aqui, olha. Isso daqui é lápis apontado. Eu posso falar assim, olha, eu vou te deixar uma folha e essas pontas de lápis, você vai fazer um artesanato para mim. E deixar a Uhum. criança criar esse artesanato, ele mesmo cria. É claro que Uhum. também pode também ter a participação do adulto, né, ou do Uhum. colega, do amigo. Mas é muito importante também ele ter o momento, a criança ter o momento dela sozinha também. É muito, muito, Uhum. muito. Legal, ó, a Letícia, beijos, Lê, tá falando aqui, ó. Podemos doar uma rede de materiais? Tem os tintas e pincéis sobrando. Acho legal também, né? É só ter esse cuidado de como vai entregar, né, esses materiais. Mas uma coisa que eu ouvi até a Renata do Pé de Baraúna estava falando numa das lives dela, desse rodízio de brinquedos, né? Quando às vezes as crianças têm muitos brinquedos e elas se cansam dos próprios Sim, olha brinquedos, só, né? com certeza. Então, a Letícia aí já deixa uma dica, né? Uma rede e eu acho que é super possível a gente usar dessa ideia de compartilhar esses brinquedos, Sim, né? Claro, tomando todos os cuidados de higienização e tomando todos os cuidados, é, na verdade, porque a gente está tentando, né, ao máximo, na verdade, o máximo que cada um puder, não sair de casa. Né? Mas se por um acaso as pessoas, né, às vezes moram na mesma rua, ou por exemplo, aqui, como eu, a minha irmã, a gente mora na mesma torre, então é mais fácil, né? Talvez no grupo do condomínio, né? No grupo da torre, conversar com seus vizinhos, fazer essa distribuição de brinquedos é também uma ideia. Pessoal, quem tá aqui na live tiver perguntas, manda aqui pra gente, tá? De como sim, criar sim. esses. Ai, a Rê tá aqui, ó. Beijo, Rê. Legal. A Vanessa também. Beijo, Van. Eu vi essa dica, né, de compartilhar os brinquedos. Eu achei muito legal isso. Ó, a Carol diz aqui: a Elísia tem gostado de fazer atividades conosco. Temos pulado corda e ela me cobra quando não fazemos exercícios e atividades juntas. Então, a Elisa é uma das nossas crianças que ela recebeu uma cabana de doação e no dia que eu fui na casa dela, que a gente montou a cabana, precisa de ver a felicidade dessa criança. Então, tipo assim, é fazer as crianças participarem, entendeu? É muito emocionante, é o meu sono. Aham. Ó, a Sônia fala, né, a importância de resgatar as memórias da infância, né, de nós adultos, né, nos colocarmos nesse lugar mesmo, de lembrar quem éramos quando crianças e conversar também com as nossas crianças de hoje sobre a nossa infância, que era diferente e muito da infância de hoje, né? Então é legal Sim, também fazer essa ponte, porque as crianças se interessam muito, né, pela nossa vida, o que a gente faz. Eu lembro com os meus alunos, quando eu estou dando aula, eles me perguntam, mas você é casada? Você tem filhos? Como é sua casa? Onde você mora? Então é legal dar esses espaços para as crianças falarem com a gente, né? E esse lugar, esse ambiente, pode ser um ambiente também de conversa e troca, né? isso, com certeza, com certeza. E eu queria colocar aqui, Gabriela, alguns benefícios, sabe, dos pais tá inserindo
esse trabalho, inserindo essa atividade, esse projeto com a criança? Alguns benefícios que traz para as crianças e traz para os pais também, sabe? O primeiro, Uhum. se você faz esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto com as crianças, emociona a criança e causa Gera impacto, memórias, né? entendeu? Gera Gera memória, memórias é, afetivas. esti- estimula a criatividade, porque você pode inserir nesse espaço N situações, N coisas. Você pode colocar artesanato, você pode colocar livros, você pode colocar pintura, jogos, Ah, N, inclusive, N. ó, inclusive a Cris, desculpa te interromper, mas ela fala, ó, pode ser feito bingo utilizando palavras. Ela sugere aqui. Muito legal, Cris. Sim, sim, com certeza. Ó, facilita a escrita e a leitura, porque você incentivando, você deixando lá os livros, abrindo o livro, falar assim, hoje vamos ler um livro sobre os dinossauros, sabe? Então, tipo assim, facilita a escrita, a criança vai querer aprender a escrever logo. Eu tenho um exemplo do Benjamin, que é uma Ah, criança assim. inclusive, ele tá aqui te mandando um beijo, ó. Só bom dia, o Benjamin. Aqui a Vanessa e a Nina. Vanessa e Nina também mandando. Oh, as minhas Gostando. crianças, amo! Ó, inclusive o Benjamin é uma criança, um exemplo de criança, porque é uma criança que gosta da leitura e através da leitura ele veio a gostar da escrita. Hoje ele escreve tudo, é um menino assim muito inteligente que adora fazer brincadeiras e tudo mais. E sem contar também, Gabriela, que desenvolve um repertório de atividades, sabe? Então, tipo Uhum. assim, você pode desenvolver várias atividades naquele espaço, naquela hora, e sem contar também que aumenta o vocabulário, né? Porque uma vez que você insere para a criança a leitura, as brincadeiras, até mesmo um vídeo no celular, no YouTube, pega um vídeo em inglês, quer aprender a falar inglês, vamos assistir um vídeo em inglês, sabe? Então, vamos assistir um vídeo que fale de algum aprendizado, um filme, tem cada filme que traz histórias lindas, vamos fazer a noite do cinema, vamos fazer do nosso cantinho o nosso cinema, vamos colocar pipoca, vamos, sabe? Então, tudo isso vai aumentar aquela vontade da criança estar em casa, estar com os pais, estar brincando, convidar os amigos, sabe? E vai inserindo desta forma Uhum. e É, esse projeto. convidar os amigos quando puder, né? Quando a gente Isso, puder. sim, 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 Por sim, sim. enquanto a gente tem que ficar com os pais. E eu acho que os filmes, os vídeos, né? Eles vão ser ali decididos entre as famílias, né? Porque tem muitas famílias que não permitem, né, ver as crianças verem as telas, né? Dependendo da idade de cada criança. Então fica aí Pode estar juntos, né? pode ficar aí uma reflexão para as crianças e para os adultos também encontrarem esse caminho, né, de aprender brincando. É isso mesmo, a Carol coloca aqui, ó. A tia Rosa Linda coloca: jogos e trabalhos artesanais ajudam muito, né? E não só ajudam, como é o que a gente estava falando. A gente fala muito sobre memórias afetivas no regar, né? A importância que é a gente estar conectado com as famílias, mas nós ali somos apenas um disparador, né? Às vezes aquele pai, aquela mãe, quantas vezes a gente não ouve dos pais, dos responsáveis, às vezes vem os avós, né, com as crianças e falam: nossa, eu nunca imaginei que ele era assim. Nossa, eu não tinha reparado que ele gosta disso ou daquilo, porque a nossa rotina diária, ela é muito corrida, né? E os pais trabalham Aham, muito, sim, sim. as mães também, e nem sempre há esse espaço para viver esses momentos, né? Para gerar essas memórias afetivas. Então, agora essa quarentena, esse momento que a gente está passando, veio para nos dar esse espaço. Aí a gente não sabe o que fazer com esse espaço. Então, enfim, temos esse espaço para estar mais perto das nossas crianças. E aí a Sol está vindo trazer para vocês essa ideia de criar esse ambiente. Como? De diversas formas, né, Sol? Através Sim, de sim.
através de coisas simples, como lençol. O que mais que você tinha sugerido que a gente pode colocar aqui para as pessoas? Olha, a gente pode fazer vários tipos de cantinho. Para quem tem um espaço grande, pode definir um canto e, como eu falei no começo, o objetivo é despertar o interesse da criança, sabe? O objetivo é despertar aquele interesse, que ele pode usar aquele canto ou na cama ou num cantinho legal, que ele possa brincar, que ele possa aprender, que ele possa ler, tudo com alegria e aprendizado. Então, tipo assim, ó, os materiais, pode ser um lençol, pode ser cabo de vassoura, pode ser cadeira, pode ser até mesmo sofá, sabe? Ou se tem um cantinho que dá, uma outra coisa, uma ideia super legal que eu fiz com a Sofia e com a Ingrid, a gente pintou uma árvore na parede, e essa árvore, na casa da Ingrid, a gente colocou várias fotos de lembranças, resgatar essa lembrança de quando era bebê, do crescimento. Então, tipo assim, tem gente que vai falar assim, mas a gente vai sujar a parede, entendeu? Mas pode-se também usar, tipo, agora não precisa pintar com tinta que não saia, pode-se usar uma caneta que depois dá para passar um paninho, fazer desenhos na própria parede. Às vezes não tem o que usar a cabeça, vamos fazer uma árvore na parede, dessa árvore a gente pode inserir várias ideias, ou até mesmo uma lousa. Pega uma lousa, coloca na parede, lá você escreve, você desenvolve, faça desenho, faça jogos, joga forca na lousa, coloca lá a palavra, pode jogar forca, pode fazer jogos West Pop, o Benjamin adora jogar West Pop. Então, tipo assim, dá para fazer N coisas diferentes com esse cantinho, usando pequenos materiais que tem em casa nesse momento. Não criar uma cabana gigante, linda. Agora não dá para a gente fazer essas coisas, não tem como comprar, a gente não pode sair. Mas, assim, usa o que tem dentro de casa, sabe? Assim, faz aquele momento lá da alegria. Muito legal essas ideias. Ó, a Lu, um beijo grande, Lu. Ela fala que a importância, é importante que eu reforcei, né? De deixar a criança vivenciar esse momento que Sim. é novo e difícil para todos. Então, mais uma vez, eu quero colocar aqui bem claramente que esses espaços, né? Esse ambiente preparado, ele é muito baseado também numa filosofia que nós do Regar aqui estudamos, eu trago muito para minha mãe, que é o método Montessori. E é importante Sim, falar sim. sobre o método porque lá a gente coloca esse ambiente como um espaço que a criança possa ali interagir, inclusive sozinha, né? E que é muito importante, né, Verdade. delimitar esse espaço. Então, às vezes, nas escolas montessorianas, é colocado o tapete, né? Então, o tapete fica ali no chão, a criança vai até a estante, escolhe qual é a atividade que ela quer fazer no dia, volta para o seu tapete e desenvolve ali o pensar dela que ela está naquele momento. E aí, aquele tapete, ele é um referencial, ou seja, para até pais e mães que têm filhos de diferentes idades, né? A gente tem que respeitar sobre, a gente tem que falar, desculpa, tem que falar sobre o respeito a esse espaço, né? Ou seja, o irmão mais velho, mais novo, ele não vem bagunçar ou tumultuar, né? Vamos falar sobre isso, né? Tinha alguém criando aqui, né? Então, você chegou depois, como é isso? Então, esses tipos de conversa são muito importantes quando a gente cria esses espaços e existem famílias que têm irmãos de diferentes idades, né? Como bebês, né? Então, às vezes tem a gente tem que lidar com essas diferentes idades e esse ambiente preparado, ele pode até ajudar a família a conversar sobre isso. Sim, com certeza. Aqui a Sônia fala, ó, contar história entre famílias via telefones, vídeos, né? É muito importante essas ligações para os avós, né? Para as pessoas que não estão podendo sair de casa. A Letícia fala aqui, ó, os celulares de hoje em dia, resolvi fazer uma experiência com os meus alunos. Montar um telefone sem fio. Olha aí, essa brincadeira é muito legal. Que legal.
Imaginem as reações. Vocês acham que poderíamos criar uma rede no YouTube para compartilhar ideias? Não só no YouTube, Show! né? Não só no YouTube. Sim. Acho que é por aqui também, né? Agora eu acho que mais do que nunca a gente tem que utilizar a internet ao nosso favor. A Nice, beijo, Nice, falando aqui que o cantinho da leitura e do estudo é tudo de bom. E o Gustavo, da Nice, eu recebi várias doações de livros, inclusive do Benjamin, da Sofia, da Ingrid. Eu doei para o Gustavo. Eu inseri para ele essa questão dele querer que o livro seja atrativo para ele. Ele recebeu várias doações, porque ele não tinha. Eu falei assim, Gustavo, cadê seu livro? Eu não tenho. Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz uma força-tarefa, as crianças doaram, eu levei para o Gustavo. E eu montei o cantinho do Gustavo, porque era um cantinho pequeno, minúsculo. Era um salão de cabeleireira onde ela morava. Então, tipo assim, e ele adorava, ele ficava lá escrevendo na lousa. Foi muito legal ver essa questão dele sentir tão atrativo pelo Eu acho, cantinho. eu acho que agora, já que você trouxe essa memória, essa lembrança do Gustavo, eu acho que você poderia falar um pouquinho das diferenças de cada ambiente que você criou. O que que você observou de diferente entre uma criança e outra? Quais foram Sim. os pontos fortes que você observou? Quais foram os pontos fracos? Como que é uma balança, né, sobre o teu Eu projeto? vou fazer um resumo geral, assim, dos espaços que eu criei, porque eu acabei me dividindo entre criança e entre idosos. Então, assim, foi muito dos espaços que eu criei com as crianças, eu percebi que, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos. A Ingrid, eu criei um espaço para ela que ela estava iniciando o aprendizado na escrita. Então, ela se apaixonou pela lousa, ela adorava escrever na lousa. Então, tipo Legal. assim, ela ficou muito interessada e cada dia ela escrevia alguma coisa na lousa e pegava os giz. E já o Gustavo, ele gostava muito dos livros, sabe? E no caso da Sofia, ela recebia as primas, ela também gostava, além dela gostar dos livros, ela assim, entrava na cabana dela, que eu fiz uma cabana com as Uhum. almofadas, tapete, e ela ficava lá dentro só lendo os livros, brincando com as amigas, com as primas. Então ela usou o cantinho dela muito para brincadeiras também. Então ela brincava Uhum. bastante com as bonecas. Ela pegava todas as bonecas e colocava lá dentro do cantinho e brincava com as suas bonecas lá, sabe? Sozinha, Então, tipo né? assim, Sozinha, né? sozinha, sozinha. Então, tipo assim, eu vejo que. E quando eu chegava nessas casas, por exemplo, na casa da Nina, eu eu que brincava com ela, né? Porque então a Nina, ela gostava de fazer trabalhos artesanais. A gente fazia trabalho com massinha, a gente fazia trabalho com colagem. Então, tipo assim, ela usava o cantinho dela para fazer bastante trabalhos artesanais. E cada dia era um desenho, cada dia era uma pintura, cada dia era um artesanato diferente. E, no entanto, a gente foi juntando muita coisa, sabe? Então, cada criança desperta um tipo de criatividade, desperta um desejo maior e você tem que respeitar esse desejo. Não é só forçar também a leitura, não é só forçar o estudo. Ver que a criança despertou aquele interesse maior no artesanato, vamos também trabalhar mais esse lado do artesanato. Despertou o desejo maior na leitura, vamos trabalhar também um desejo maior nessa leitura, entendeu? Eu acho que Então, sempre tem que estar respeitando a criança também, não obrigar, uhum, entendeu? Porque tudo que é uhum. obrigado deixa de ser atrativo, deixa de ser legal, entendeu? Então a gente está falando muito de uma escuta aberta, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, Sim, né? sim. Eu né, imagino o quão é difícil, né? Ter as lições da escola para fazer, toda a rotina diária, o pai que tem que fazer o homeschool, o home office em casa. Então, são muitas coisas que a gente tem que cumprir agora, mas, de novo, vamos voltar para o nosso interior,
Vamos voltar para o nosso espaço, né, interior e respeitar isso e deixar essa escuta aberta com as crianças que a gente convive, né? Então, acho que você está falando muito de ter isso nesses. Tá ouvindo agora? Sim? Sim, sim, pode Sim? sim. Tá. Eu estava falando que é dessa importância da escuta aberta, né, da família, dos responsáveis com as crianças e abrir mesmo esse espaço para entender quais são esses quereres e incluir esses quereres dentro da rotina da família, né? E aí, ó, Aham. a Angel falando aqui, ó, quais são as atividades com música que vocês desenvolvem? Nessas suas experiências, você chegou a incluir a música? Como foi isso? Sim, principalmente com a Nina também, porque a Nina, ela tinha muitos instrumentos artesanais, né? Então não é instrumento. Então a gente fazia era assim, era o dia da música e aí nesse dia da música cada um ficava com um instrumento, a gente criava canções, desenvolvia as canções que já tem e pegava o som dos instrumentos, através dos sons dos instrumentos a gente fazia um trabalho de adivinhação, de buscar. Tinha, sim, a parte que tem criança que gosta muito de música, que gosta muito de instrumento, que gosta de Uhum. tocar piano, pianinho, flauta. Então a gente também pode inserir os instrumentos também. É uma ideia muito joia, Angel. Inclusive, você criou, né, alguns instrumentos para o regar, né? E como foi? Sim, criei. Então, acho que você pode falar um pouquinho, trazer até como dica para os pais, com que materiais você fez. Acho que você pode falar um pouquinho de quais materiais você utilizou, e aí depois eu Olha, posso falar de como foi, né? Trazer esses instrumentos para os espaços e ver a interação com as crianças. então, um dos instrumentos que eu criei para vocês foi o chocalho, né? Então a gente pegou uma lata de, pode ser qualquer tipo de lata, de batatinha, daquelas batatinhas chip, ou até mesmo se não der para fazer uma lata, pode pegar um rolo de papel higiênico, fechar um lado e fechar o outro lado e fazer um chocalho, né? Uhum. E então eu desenvolvi, eu fiz o chocalho dentro, eu coloquei arroz, ou feijão, ou milho, ou tampinhas. Também peguei várias tampinhas, né? E fiz tipo um chocalho com as tampinhas de garrafa. Uhum. Qual mais foi os outros instrumentos? Foi Teve então as a ideia latas do de chocalho. leite. As latas de Ah, leite. é verdade. As latas, a gente fez um trabalho com as latas de andar, né? Em cima das Uhum. latas. Foi muito legal também. Não, aí as latas de leite que se transformavam em tambor também, né? Então tem aquelas latas Sim, grandes sim. que dá para você fazer também, a criança fica ali, né, batendo, como se fosse um tambor. Tem os chocalhos, tem vários tipos de instrumentos que dá para você inserir para as crianças, né? Não precisa ser necessariamente aquele instrumento comprado. Pode ser um instrumento que vocês criem juntos, né? Deixa eu ver aqui. Correto. Ó, a Fernanda fala assim: beijo, Fer. Observar o que a criança se interessa para daí fazer aquilo é uma ótima dica mesmo, né? Eu acho que então, a partir dos interesses das crianças, aí criar esse espaço preparado em casa, né? Sim, A sim. Letícia aqui dando oi. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser dar alguma contribuição aqui para nossa live, tá aberto, tá bom? A Cris fala, ó, acho que escolher uma metodologia para cada dia. Gente, eu acho isso Isso, muito Cris, legal. ótimo, show. Eu Gente, fazia isso. A Cris é uma professora maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, mas assim, eu acho que isso que ela traz para nós aqui como contribuição é muito importante, porque a gente fala, né? Eu tenho escutado muito. Ai, todos os dias parecem domingo. É verdade, né? Parece, mas como que a gente pode fazer para não deixar que todos os dias se pareçam domingo, né? Qual é a nossa responsabilidade sobre isso? Fala. Então, uma outra dica muito legal, Gabriela, em cima do que a Cris colocou,
Eu usava, toda vez que eu vou fazer um trabalho com as crianças, de cuidar, de mediar, de brincar, o que que eu faço? Se a pessoa não tem uma lousa, se tem uma lousa, eu escrevo na lousa. Se tem um papel, eu sento com a criança, a primeira coisa, vamos lá, o que que a gente vai fazer hoje? O que que você quer fazer hoje? Hoje você quer... Vamos pontuar aqui, vamos pontuar de 1 a 10, tudo que a gente vai fazer hoje de legal. Aí eu faço. Aí a criança vai, hoje eu quero... Ai, travou um pouco. Foi só pra mim, gente? Vocês estão ouvindo aí? Quem tá ouvindo, dá um joinha. Travou pra mim. Coloco Voltou! de um... Tá, eu coloco de um... Tá ruim ainda. Vocês estão ouvindo? Só travou pra mim, será? Estava explicando, sua criatividade vem de berço. Travou o dela ou o meu? Vocês estão me ouvindo? Ouviu? Travou! Não! Voltou? Travou o da Sol. Você está ok. Obrigada, Di. Jonathan, beijos. O Julia meu tá falando que voltou? voltou. Então, recapitula Tá. aí, vai. Então, é o que eu falei, eu pontuar, fazer na lousa, num papel, numa folha. A criança coloca de 1 a 10 o que ela quer fazer naquele dia. Naquele dia, ela quer brincar de festa do pijama. Naquele dia, ela quer assistir um filme. Naquele dia, ela quer montar um quebra-cabeça. E a gente escreve e a gente vai fazendo as atividades conforme ela escolheu, para que se torne atrativo para ela brincar, que seja prazeroso para ela brincar, entendeu? É uma Aham. dica também. Ah, o pessoal tá brincando aqui com você porque você travou. Então, olha, gente, hoje a gente falou de muitas dicas aqui importantes. A gente falou de a importância de ter uma escuta aberta com a criança, a Sim, importância sim. de ouvir os quereres, né? Quando a gente fala de ambiente preparado, é um ambiente, um espaço que vocês criam nas casas de vocês, nos ambientes que vocês estão, para trazer, para acolher, para atrair as crianças a fazerem outras possibilidades, né? Como o caso da Vivian, que estava falando que o filho só quer ficar no celular. Então, assim, para oferecer outros repertórios para as crianças passarem por esse momento aí de quarentena em casa. Sim, sim. A tia Rosa dá uma sugestão muito legal aqui, ó. Dá para fazer uma tabela de atividades. É muito legal, tabela Boa. de atividades. A Cris também falou aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Escolher uma metodologia para cada dia, ou seja, tem vários esquemas que a gente pode fazer, mas eu acho importante salientar aqui que nada pode ser uma obrigação, né? Uma Correto, função, é o ó, que eu você tem defendo. que agora é a hora de sentar e estudar, entendeu? Senta aí, não vai sair daí enquanto não estudar. Olha, isso não funciona, né? A gente já está aqui em 2020 e algumas coisas a gente já percebeu que não funciona, né? Então tem que ser não, mas assim, melhor que seja de uma maneira leve, né? De uma maneira abrindo essa escuta aberta para a criança, abrindo também como vocês eram quando vocês eram crianças, como vocês faziam para estudar, como vocês faziam para aprender, o que vocês mais gostavam de aprender, né? Então, ter também esse espaço de conversa é muito importante, né? E aí, quando os pais, as mães, os responsáveis forem sentar com as crianças para brincar, é deixar que isso apenas aconteça. Porque aí vem o que a gente falou, que eu acho que é muito importante. Nós do Regar prezamos muito por isso, que é mesmo criar essas memórias afetivas, porque é isso o que fica para uma vida inteira, né? Lógico que esse momento não tem sido fácil, ninguém vai se esquecer, né, desse momento que a gente está passando em casa. Mas como a gente pode transformar esse momento num momento mais leve, né? Então eu Sim, acho que essa tornar-se ideia atrativo.
Eu acho que essa ideia do ambiente preparado vem justamente para trazer esses conceitos, né? Ok, sim. Eu acho que ó, tem mais uns comentários aqui, ó. Mostrar brinquedos de outras épocas. Muito legal, Sônia, minha tia linda. Mostrar brinquedos de outras épocas e ressignificar o uso. Isso é muito importante, né? Porque em tempos de celular, né, que tá tudo pronto, você abre o vídeo, te ensina a fazer tudo, né? Então, como trazer um brinquedo muito antigo, né, que seja uma relíquia, né, que seja algo muito, por exemplo, eu lembro que antigamente a gente esperava muito para ter um brinquedo, né? Não era tão fácil. Então, Sim. é importante também, fala um pouquinho sobre isso, assim, até da sua memória de infância, né? O que que te inspira a trabalhar com as crianças e com os idosos? É assim, primeiro que isso está dentro de mim, que minha mãe já me diz que eu tenho uma criança dentro de mim, que essa criança não sai de jeito nenhum. Então me inspira, porque eu sempre fui uma criança que ficava na rua. Então, assim, eu até era muito arteira, porque brincava na rua com os meninos, todas as brincadeiras de menino eu sabia. Então, eu sempre quis brincar muito. Eu não queria ter a responsabilidade de cuidar de uma casa, pelo menos, por exemplo. Então, eu venho trazendo essa coisa de brincar, de desde da minha infância, entendeu? Então, eu sempre fui Uhum. uma criança e eu trouxe isso para vocês, que, no entanto, quando vocês eram pequenas, eu inseri muito, eu gostava de levar vocês para passear, para se divertir, porque eu achava importante, entendeu? E- Eu cobrava, mas era importante a brincadeira, a diversão também, Aham. entendeu? Inclusive, a tia Benigna também está participando aqui da live. Um beijo. E ela fala, ó, eu sempre falo para Lívia, que é a neta dela, né, a filha da minha prima, da Jaque, Aham. sobre a infância da mãe dela e das tias, que aproveitaram muito. Sim, aproveitamos muito, a gente brincava na rua, e eu trouxe isso para vocês, entendeu? Eu levava as crianças. Então, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para as crianças de hoje deixarem um pouco de lado o celular, a televisão, e porque não pode mais ir para a rua brincar, porque está muito perigoso, violência, sabe? Não é como na minha infância, que a gente brincava na rua e descia a rua escorrendo numa tábua de papelão. Então, tipo assim, a gente não pode mais fazer essas brincadeiras. Então, a gente tem que criar brincadeiras dentro de casa. Por quê? Lá fora está muito violento. E fora que Uhum, agora tem essa pandemia também. Então, tipo uhum. assim, temos que criar brincadeiras atrativas dentro de casa. Fora as brincadeiras, vocês podem usar, igual a Cris falou aí anteriormente, a metodologia de um dia cada coisa. Um dia da cozinha, vamos cozinhar, vamos fazer doces, vamos fazer salgados, vamos aprender receitas legais de bolo, a criança quebra o ovo, vai cair no chão, limpa, tudo bem. O dia da cozinha, o dia da dança, hoje é o dia que a gente vai ouvir música, vamos dançar, sabe? Vamos fazer Livremente, várias né? coisas, livremente. Pode pegar o dia do artesanato, hoje vamos criar, vamos fazer. Não precisa ser exatamente naquele cantinho, sabe? Uhum. Então, inserir essas coisas dentro de casa, porque, infelizmente, a gente não pode sair com as nossas crianças como antigamente na rua, todos nós sabemos, né? Então, temos que ter ideias para trazer essas atividades para fazer com as crianças dentro de casa. E isso nos ajuda o nosso emocional, o adulto, o quanto é prazeroso ver uma criança feliz. O quanto é Uhum. prazeroso ver uma criança sorrir. Nossa, tia, que legal. Nossa, quando os meus sobrinhos, quando eu fazia, olha, eu lembro que um dia eu falei assim, Nina, a gente vai fazer, não só com a Nina, com todas as crianças que passaram na minha vida, com a Sofia, com a Ingrid, vamos fazer a aula de exercício. Ela subia no meu joelho, ela subia nos meus pés, a gente fazia malabarismo, fazia um monte de coisa legal de exercício para movimentar o corpo, sabe? Então, Uhum. tipo assim, é criar, e os pais,
as babás, os amigos, os irmãos, tudo pode fazer com as crianças dentro de casa também, entendeu? Sim, muito legal. A Carol fala aqui, ó, como mamãe, comentários bons, ó. Precisa ter paciência, mas elas adoram ajudar Sim, na cozinha, né? Beijo, Jacira, tá mandando beijos pra gente. Saudades também. Eu acho que isso até entra muito no método que a gente estuda, né? E Maria Montessori fala da importância da vida prática. Ou seja, inserir as crianças nas atividades diárias. E a minha mãe, mesmo antes de conhecer Maria Montessori, já falava isso. Nós e todas as minhas primas, a nossa família tinha essa questão da gente pertencer, ou seja, a gente ajudava nas atividades diárias, né? sim. E a gente sabe o quanto isso é importante, porque quando eu fui morar fora, eu era uma das únicas que tinha umas preocupações assim com casa, né? As outras pessoas não tinham, não sabiam às vezes cozinhar, e eu sabia cozinhar, sabia cuidar da casa, e muitas pessoas não sabiam, né? Porque não tiveram essa informação na infância. E hoje a gente sabe da importância que é inserir as crianças no nosso dia a dia e na nossa rotina. Ah, a gente tem que varrer o chão? Tá bom, então você pega a vassoura e eu vou passar pano. Então você vai tirando o pó e eu vou lavando a louça, né? É importante a gente inserir e respeitar as idades, Isso, né? Porque isso. uma criança de 3 anos não tem a coordenação motora e a habilidade de uma criança de 9, né? Então a gente tem que respeitar, cada um tem o seu jeito de contribuir, né? Então acho legal esse comentário da Carol, porque é exatamente isso, é inserir a criança na nossa vida prática, E agora aos mais do que poucos, nunca. né? E aos Sim, poucos sim. também. Aos pouquinhos. E uma outra coisa também muito importante, que é bom também colocar aqui, além de inserir todas as atividades, brincadeiras, colocar a importância do financeiro também para a criança, sabe? A criança, aos poucos, saber o que o dinheiro não cai do céu, que é tudo difícil, não dá para comprar isso nesse momento, a gente vai criar alguma coisa, um brinquedo que seja parecido até a hora de possibilitar a compra de outro brinquedo, entendeu? Então a Uhum. parte financeira também é muito importante, porque às vezes a criança quer montar um espaço maravilhoso, mas não dá para fazer isso. Então vamos inserir o que tem no momento. O que a gente tem no momento? É uma vassoura Olha. e um lençol? Então tá, Aham. vamos fazer ali daquela forma, Eu entendeu? acho que é até olhar para os brinquedos de uma outra forma, né? Porque às vezes tem brinquedos Sim. que ficam lá escondidos no armário, a criança nem lembra mais que tem aquele brinquedo, sabe? Então agora eu acho que é a hora de abrir os armários, olhar para os brinquedos, ver o que dá para ressignificar, o que não dá. A Sônia fala aqui, né? O pertencimento das crianças, né? É de extrema importância para uma memória saudável. Exatamente isso, né? De gerar essa memória através do que a gente está criando, né? Com as crianças. Uhum, A nossa uhum. live está quase terminando. E aí, Ah, o que você quer deixar de mensagem aí para todo mundo que está olha, assistindo a gente? tá bom, eu vou ser breve, eu não vou me alongar muito, não. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que entraram, que deixaram aí um comentário positivo, de sugestão, ou até mesmo de crítica. A gente tem que absorver tudo, tá? Desde positivo, desde negativo, tudo. Obrigada, gratidão por vocês terem participado dessa live da Gabi, do Regar, que E, ela tá aí. e muito E importante, visitem a página no Facebook, né? Que você tem uma página. isso! Pois, então, isso que eu queria falar. Eu tenho uma página no Facebook. Hoje eu estou desenvolvendo um projeto. O pessoal brinca comigo. Eu falo assim que eu trabalho com o começo, com o início, que é com as crianças, e com o fim, que é com os idosos. Gente, não vamos esquecer dos nossos velhinhos, dos nossos idosos. Eu também faço um trabalho muito. Tudo que eu faço com as crianças, eu levo para os idosos. Vocês entrem lá na minha página Saudade do Tempo. É a página
página que cuida dos idosos. E a página Cantinho Estudos é a página que cuida das crianças. Curtam, vocês vão ver ali os meus trabalhos, as minhas ideias, eu dou dicas, muitas dicas legais de trabalho artesanais, de trabalhos de música, de atividades físicas. Não Então, só, muito obrigada, viu? não só das crianças, né? Mas para os idosos também, Sim, né? sim, então, e olha, vou dizer, hein, os idosos adoram fazer tudo que as crianças fazem, adoram, adoram. Uhum. E assim, eles ficam felizes. Eu tenho duas senhorinhas, eu tenho a Dona Maria, de 94 anos, eu tenho a Dona G, de 84, tenho o meu pai, tenho a minha mãe. Então, tipo assim, e eu vejo que eles são, o que faltam neles é uma coisa, a gente dá o nosso ouvido para eles, para ouvir, e também dar espaço para eles colocarem o que eles querem também, sabe? Que isso também é a mesma coisa que a gente faz com a criança, tem que fazer com o idoso, entendeu? Nossa, Simplesmente muito ouvir, lindo. simplesmente. Muito lindo Obrigada. isso. Obrigada a vocês todos que participaram. Ai, Jonathan tá falando aqui, gente, ó, olha só. Hoje eu abri um canal no YouTube. Vou colocar aqui no Instagram depois o endereço para vocês seguirem. Lá vai ter a live da Sol. Vai lá pro YouTube para depois vocês assistirem com mais tempo. Quem chegou depois e não pegou do início, vai estar lá registrado no YouTube. A gente está tentando se reinventar, né? Não só o Regar, mas eu pessoalmente, enquanto artista, tô tentando me reinventar. A Sol também tá, né, na casa dela desenvolvendo os brinquedos. Fazendo artesanatos. Ela tá criando os próprios brinquedos e deixo aqui um beijo, a gratidão por vocês terem me ouvido até agora. Indiquem o nosso Regar aí para os amigos de vocês, espalhem esse Instagram aqui e o YouTube também, para a gente divulgar para cada vez mais pessoas, tá bom? Sim, Ó, a sim. Vivian tá te mandando um beijo aqui, saudade de Sol, minha filha iria amar te Beijo, conhecer. Vivian! Beijo, Vivian, beijo, Vanessa, beijo, Nice, beijo todos que entraram. Muito obrigada, gratidão por vocês terem entrado. Jonathan tá falando pra você entrar na live dele e a Ana Paula tá falando vocês arrasaram, a minha irmã. Ai, Obrigada. Nana, te amo! Beijo, gente. A Beijo, live vai ficar gente, aqui 24 obrigada. horas. Indiquem e semana que vem tem mais, tá? Com um tema maravilhoso. Não percam. Beijos. Gratidão. Obrigada, Beijo. Nami. Tchau, Obrigada. amo. Beijo, gente. Brigadão.